Uma boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus. Meus irmãos, lá em Mateus 6,10 diz assim: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, o reino de Deus tem a ver com a sua vontade e obediência. Mas nesses últimos tempos, irmãos, nesse tempo meio esquisito que a gente está passando aí, nós estamos vendo assim que poucos estão preocupados com isso. Poucos estão preocupados com o reino de Deus. Muita gente, irmãos, diz assim, né? E até afirma, né? Que ama a Deus. Lá em João 14,15 está assim, olha. Se me amais, guardeis os meus mandamentos. Obedecer à vontade revelada de Deus, irmãos, implica em conhecer a vontade de Deus. Informação. É entender no coração, é tornar a palavra viva na sua vida e a praticar. Agir conforme a direção e a vontade de Deus. Para isso, meus irmãos, é essencial viver em concordância e unidade. Somos desafiados diariamente, irmãos. Seja no trabalho, no casamento, na família, nos relacionamentos, né? Só a presença de Deus pode transformar, libertar, curar, guiar, dirigir e ensinar. A palavra transforma. Não há outro caminho, meus irmãos. A palavra nos leva à cruz, onde Jesus nos redimiu. Pagou o preço e nos resgatou das trevas. É tempo de acordar. É tempo de deixar as coisas de crianças e crescermos no Senhor, para que possamos ser usados por Deus e permitir que os propósitos de Deus em nós se cumpram. Como é triste ver pessoas que se dizem, né, ser cristãos, né, ser cristã, aprontando tudo que tem direito, envergonhando o nome de Deus. Falta de responsabilidade com a obra, comprometendo e até causando a queda de muitos. Como as pessoas vão desejar o reino de Deus em meio a tantos escândalos? Onde anda o comprometimento de muitos? Isto atrapalha a união do povo de Deus, perturba, cria divisões. A unidade, meus irmãos, é a chave essencial para a presença de Deus e das suas bênçãos. Olha só, lá em João 17, de 20 a 23, diz assim: Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes, e que os amastes, como também amastes a mim. Quando nós estamos em unidade, nós pensamos nos nossos atos. Primeiro, para não envergonhar o nome de Deus e não prejudicar os irmãos. A unidade, meus irmãos, em primeiro lugar, com o Pai, a videira verdadeira. Sem Ele, não podemos nada. Lá em Colossenses 3, de 12 a 14, está assim: Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos da compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição.
A unidade com as pessoas com quem convivemos, maridos, filhos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de classe, é importante. Irmãos, como somos perdoados, devemos perdoar com a mesma medida com que Deus nos mediu, que foi através da sua graça. Não merecíamos nada, né? Andávamos nas trevas e como eram densas, né, irmãos? Como eram escuras. O Senhor veio e nos ofereceu perdão. Pagou o nosso débito e nos recebeu como filhos. Quanta gente que não quer saber de se comportar como cidadão do reino, irmãos. Quantas pessoas querem agir não em unidade, mas segundo sua própria vontade. Irmãos, olha só, lá em 2 Crônicas 5, de 13 a 14, está assim, olha. Os trombeteiros, os cantores, juntaram-se em uníssono, como uma só voz, para louvar o Senhor e render-lhe graças. Acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos, ergueram a voz em louvor ao Senhor e cantaram. Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, e os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Como a glória do Senhor encheu a casa de Deus? Quando, em uma só voz, louvaram e renderam glórias ao Senhor. Quando o adoraram em espírito, em verdade, a unidade, meus irmãos, faz descer a glória de Deus. Lá em Mateus 18:19 está lá. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. E um texto muito lindo também, que a gente sempre lê, né, que está lá em Salmo 133, de 1 a 3, diz assim: quão suave é que os irmãos vivam em união, como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. E é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A união traz bênção e vida eterna. Lá em Romanos 4, de 18 a 21, está assim: o qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era para cumprir. Muitos estão enfraquecendo, irmãos, duvidando, deixando a presença de Deus, indo atrás do seu próprio entendimento, fazendo a sua vontade, não a vontade de Deus. Lá em Tiago 1, de 6 a 8, diz assim: peça, porém com fé, não duvidando, que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. Falando na gíria de hoje, né, irmãos? Não sejamos crentes vacilão. Pense nisso. Quantos que estão vacilando e perdendo as bênçãos de Deus? Lá em Lucas 11, 28 está lá. Mas ele disse: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam.
Se eu ouço e guardo a palavra de Deus, automaticamente eu obedeço. E tem mais. Obediência, irmãos, não é para quando está tudo bem, né? Na maior bonança, tudo calmo, não. A obediência, ela é testada em momentos difíceis da nossa vida. Nas doenças, nas crises e quando, meus irmãos, todas as portas estão fechadas. Aí, quando tudo está péssimo aos nossos olhos, é hora de teste. É aí que nós provamos quem nós somos. Se somos, né, cidadãos do reino de Deus. A ordem de Deus ao homem, lá no Gênesis, irmãos, foi muito clara. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, né, certamente morrerás. Isso nos revela, irmãos, a existência de uma liberdade, mas uma liberdade com responsabilidade. E ali, naquele paraíso, né, no pleno uso das suas faculdades mentais, aquele homem, aquele primeiro homem, né, disse não a Deus. Ao comer, né, do fruto, estava dizendo, não queremos teu governo sobre nossas vidas. Queremos ser dono do nosso próprio nariz. Porém, cometeram um sério e terrível engano, irmãos. Pois o homem não é um ser absolutamente livre. Ele é livre para escolher uma dependência. Em outras palavras, é livre para escolher quem vai governar. Portanto, ali no Éden, né, ao dizer não para Deus, o homem estava dizendo sim para alguém. A palavra de Deus afirma com todas as letras que o homem estava se colocando debaixo do jugo de Satanás. Ao comer aquele fruto, né, o homem estava desligando-se de Deus. E isso é morte. Espiritualmente falando, meus irmãos, nós nascemos mortos, né? Nascemos separados de Deus. A história da humanidade é a história de uma dominação maligna sobre a raça humana. A verdade das Escrituras é Deus sempre buscando o homem. A verdade de toda a Bíblia é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nós somos livres para decidir, mas não se engane. Se não é Deus quem está no governo, então é Satanás o governador. Aceitar o Evangelho de Jesus, meus irmãos, é submeter-se incondicionalmente. O seu governo em todas as áreas, né, da sua vida. Negar-se a si mesmo. E aí acontece aquilo que sempre é pregado para nós. Não é mais a minha vontade, a vontade de Deus sobre mim. É tomar a cruz cada dia e segui-lo. Não existe possibilidade, meus irmãos, de aceitar apenas, né, o Senhor Jesus como Salvador, né, dos nossos pecados, e não como Senhor de sua vida. Jesus é Salvador, é Senhor das nossas vidas. Ele tem que estar no controle e a sua vontade tem que ser obedecida. Amém, irmãos?